Hoje eu vou falar sobre a primeira vez que eu vim pra Holanda. E aí, quer saber um pouco mais? Oi, gente, como eu falei pra vocês, hoje eu vou falar sobre o meu primeiro intercâmbio. Meu primeiro intercâmbio eu fiz quando eu tinha 17 anos, né? Foi em 2013. E como que aconteceu esse processo? Desde pequena, eu sempre fui muito estimulada pelos meus pais a ser bem independente, né? A crescer, a voar, digamos assim. Então, quando eu tinha 10, 11 anos, eu costumava, por exemplo, ir de avião pra casa da minha família na Bahia, né? Porque minha mãe é baiana e, tipo, a família dela mora toda no Nordeste, né? E eu ia de avião e era muito legal, porque, tipo, eu era pequenininha e eu usava um crachá, assim, escrito menor desacompanhada. Então, a aeromoça me pegava, ela me levava no avião, eu ia sozinha no avião, e quando eu chegava na Bahia, minha tia, minhas primas me pegavam no aeroporto e eu passava um mês na Bahia. Então, eu sempre fui muito, assim, né, estimulada a ir fazer minhas coisas, digamos assim, desde pequena. Então, quando eu fui crescendo, né, essa vontade de conhecer, de desbravar o mundo, só foi aumentando. Quando eu tinha de 15 para 16 anos, eu comecei a pesquisar muito sobre isso, sobre valores. Olha, nesse vídeo eu queria muito poder falar de valores, mas eu acho que não tem como comparar um cenário de, tipo, 2013, o euro a 2,60, sei lá, e 2020 com o euro a 5,25, 5,30, sei lá, sabe? Eu acho que é muito. Não dá pra medir. Então, eu sugiro que se você tem interesse nesse tipo de intercâmbio, procure uma agência de intercâmbio para conhecer um pouco mais os valores. Mas não é um intercâmbio barato. Tipo, não é uma coisa tão acessível, sabe? Então, por isso que eu comecei a pesquisar com um pouco de antecedência. Na época, eu lembro que eu tentei vender brigadeiro e tal para juntar dinheiro. Mas eu falei com meu pai, falei com a minha mãe, mostrei os valores. Eu falei, olha, eu quero muito fazer isso, mas eu sei que não é barato e eu queria saber se é possível, se a gente consegue parcelar e tal. E na época eu lembro que meus pais se desdobraram e a gente conseguiu fazer isso. E foi, tipo, um sonho realizado, sabe? Foi uma experiência incrível. Antes de eu ir pro intercâmbio, antes de você finalizar os processos, você tem que fazer, tipo, um relatório com todas as suas informações e você manda pra uma agência. E essa agência, ela vai achar uma família que é voluntária para poder fazer, para poder te acolher, né, durante esse processo, que se chama host family, que vocês devem talvez ouvir eu falando às vezes, ai, minha host mom, meu host father, porque minha mãe é anfitriã, meu pai é anfitrião, que por coincidência é a família que eu moro hoje, né, na casa. Então, eles viram o meu application, que é o nome do negócio que a gente faz, e aí eles me escolheram pra receber durante esse ano. E aí quando eu recebi a notícia foi super legal, né? Porque você recebe a foto da família e tal. Se vocês quiserem ver, só por curiosidade, eu tenho vídeos no YouTube da época que eu fui escolhida, que eu descobri minha família. E o nome do meu canal é Rumo Holanda. Hello! Esse é o meu segundo episódio do Diário de Intercâmbio Rumo Holanda. E eu vou fazer um episódio especial sobre a minha host family. É bem interessante ver como eu era naquela época, quais foram as minhas reações. Eu posso até gravar um vídeo de reaction. Não, ok, parei. Então, e aí eu vim pra cá em agosto. Agosto eu vim pra cá. Como que foi? Eu fiquei numa casa de uma família holandesa e logo no primeiro dia eles falaram, Natália, olha, a gente sabe que você não sabe falar holandês ainda, mas a partir de hoje a gente só vai falar em holandês com você. Então quando você me pergunta, Natália, como que você sabe falar holandês? Assim, na marra. Eles falaram em holandês comigo o tempo inteiro. Então, uma dica pra vida de vocês. Se vocês querem aprender o intercâmbio, se força. Pede pra alguém falar com você no seu intercâmbio, na sua aula de inglês, pra só falar no idioma com você. É difícil? Muito, muito. Sério, eu ia dormir e parecia que eu tava destruída. Tipo, eu chorava porque eu não entendia o que as pessoas falavam. Imagina eu, que falo bem pouquinho num lugar onde eu não entendo nada, né? Mas eu acho que foi um desafio que me mudou e me transformou. E mostrou como nós somos capazes de coisas que, tipo, a gente nem imagina, sabe? Então, em 3 meses eu comecei a falar algumas coisas mais simples. Em 6 meses eu já conseguia ter algumas conversas mais básicas. Em 1 ano eu já conseguiria ter conversas mais profundas, que foi o período que eu fiquei aqui. O meu inglês melhorou muito também, muito. E eu escolhi a Holanda por quê? Porque eu queria ter um idioma diferente, eu queria ter um idioma novo. E como eu falei no meu último vídeo, eu também sempre tive essa vontade de trabalhar com uma empresa internacional, com uma empresa de comércio exterior. E eu sabia que o porto de Rotterdam era um porto muito grande. Então eu falei, eu quero ir para um país que possa me ajudar no futuro. Então, se eu puder dar outra dica gente,
pensem no futuro de vocês, tomem as decisões de vocês baseadas naquilo que vai te aproximar do teu sonho, te aproximar do teu propósito. Então, cara, essa é uma super dica, tá? Uma outra dica que eu posso dar pra vocês, que durante esse processo foi, na verdade, a minha host family, né, que me deu essa dica de você precisa entrar num esporte, você precisa socializar. Então, tipo, eu entrei no vôlei, eu entrei no escoteiro, eu tentava sempre estar socializando com as pessoas, e isso fez toda a diferença. Porque dentre todas as minhas amigas intercambistas, todas elas precisaram fazer isso pra poder se adaptar, sabe? Estar junto com as pessoas, socializarem, porque, sério, sem isso o intercâmbio fica muito mais difícil. Então, uma super dica, socializem, façam amigos, sério, saiam de casa. Menos na quarentena, né, galera? Eu não podia perder essa piada. Tum-tums. Esses esforços que eu fui tendo de aprender o idioma, de socializar, não foram fáceis, me tiraram totalmente da minha zona de conforto, mas hoje eu tenho amigos aqui, hoje eu consigo me comunicar muito bem no idioma, apesar de errar muito na gramática, que eu tenho que aprender bastante ainda, mas eu consigo me comunicar, eu consigo passar a minha ideia para as pessoas, por conta desse esforço que eu fiz há 6, 7 anos atrás, sabe? Então, sério, eu estou colhendo frutos daquela época, que valem muito a pena. Então, durante esse ano, cara, foi incrível. Eu amei muito vir pra cá. Eu queria ter ficado aqui, mas na época, como eu falei no outro vídeo, por questões financeiras e tal, não tive como me manter aqui. Mas voltar pra casa também foi muito importante, né? Então, se eu puder falar algumas coisas pra vocês sobre esse intercâmbio. Esse intercâmbio é um intercâmbio pra quem tá no ensino médio. Então, se você tem a minha idade, já tá tarde demais pra você, sinto muito. Mas se você tá na faculdade, você pode tentar fazer algum tipo de intercâmbio na faculdade. É uma experiência única, porque você realmente fica imerso na cultura, sabe? Você não tá indo lá a passeio, você tá indo lá pra viver como uma pessoa nativa, que no meu caso, como um holandês. Se eu fiquei um ano letivo aqui, sabe? Apesar de ser um outro idioma, a Holanda é um país que fala inglês muito bem, em comparado com outras nacionalidades, outros países. Então, meu inglês melhorou muito também. E eu acho que por que fazer um intercâmbio? Independente de qual intercâmbio é. Essa seria uma outra dica. O intercâmbio, ele te traz muita segurança, porque assim, você tem que falar. Se você não falar, você não vai comprar comida, você não vai conseguir achar o banheiro, você não vai conseguir fazer nada. Então você tem que falar. E isso te gera mais segurança, mesmo que você erre, porque eu errei e muito, cara. Eu errava muito e eu erro até hoje. Só que você tem que falar, porque isso vai... Cara, isso vai te ajudar muito, isso vai te dar segurança pra você começar a falar. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba o que você tá falando, mesmo que você fale tudo errado. Fale. O visto que eu tinha nessa época era um visto de estudante, que é um visto similar ao de au pair aqui na Holanda, né? Então você pode ficar apenas por um ano, esse era o meu prazo máximo. E se você for estudante na Holanda, você não pode vir como au pair. Então, se você ainda quer vir pra Holanda, a minha sugestão é, venha como au pair. Sabe? Porque você pode ter uma experiência um pouco parecida com a minha, mas não, talvez não de ir pra escola, etc, mas de estar numa família e também, né, e até você vai ganhar dinheiro, porque o au pair recebe, o intercambista não pode trabalhar, não pode nada. E essa minha experiência foi tão positiva que por isso eu quis voltar pra Holanda, por isso que eu sempre tive esse sonho de voltar pra cá. Então, eu pensei, vou como au pair. Não podia descobrir que o visto não me permitia. Então, eu comecei a pesquisar outras formas de poder vir pra cá. E depois desses 6 anos, né, eu consegui voltar pra cá trabalhando, que é como eu tô na minha situação hoje. Apesar de ser um intercâmbio que não é possível pra muitas pessoas, eu acho que é por 2 motivos. Pela questão da idade e também pela questão do valor, que o valor ser bem alto. Eu acho que é um valor alto hoje em dia. Eu quis trazer alguma forma dinâmica desse vídeo pra que ele também possa, que você também possa se identificar com ele, né? Que você possa usar as dicas que eu dei no seu dia a dia e no seu possível intercâmbio, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, saber um pouco da minha experiência. Se vocês tiverem mais questões, quiserem saber um pouco mais de como foi, mandem pra mim, coloque aqui embaixo nos comentários, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!